Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Já estão prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Já? Então vamos lá! Vamos iniciar lembrando de organizar o espaço onde nós vamos estudar. Você já conseguiu se organizar? Já? Então tá! E o que mais nós vamos precisar organizar? O nosso material, muito bem. Vamos lembrar quais são os nossos materiais? Então vamos lá, observe. Nós precisamos do nosso caderno, que nós já estamos realizando as nossas anotações. Ou então uma folha, tudo bem? Também é importante ter aí a seu alcance lápis preto, lápis colorido, borracha, apontador, esses materiais que você utiliza normalmente. Também lembre-se de ter uma mesa para você apoiar na hora da escrita. Ou pode ser uma caixa ou um livro. Tudo bem, crianças? Agora, a professora Dircélia vai dar alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar. E eu já volto. Então, crianças, tudo pronto? Se está tudo pronto, vamos começar? Então, vamos lá! E como vocês sabem, nós iniciamos esta aula conversando um pouquinho, lembrando um pouquinho dos conteúdos da aula anterior, certo? Então, olhem lá, vamos relembrar, observem esse slide. Na aula anterior, nós assistimos o vídeo da Kika, que perguntava de onde vem o dia e a noite. Vocês se lembram deste vídeo? Foi bem interessante e nele nós aprendemos que o dia e a noite é resultado de um movimento que a Terra executa. Vocês se lembram deste movimento? Vamos observar o próximo slide que mostra melhor este movimento. Vamos lá! Olhem, a Terra em movimento. Observem que a Terra está girando em torno de si mesma. Vocês se lembram o nome deste movimento? É o movimento de rotação. Um movimento que a Terra executa em torno de si. E neste movimento, como nós conversamos na aula passada, a Terra se mostra para o Sol, né? E vai girando. Mostra um lado para o Sol, daqui a pouco esse lado se esconde, certo? Vocês se lembram? Muito bem. Aí na sequência, nós também falamos um pouquinho sobre outro movimento que a Terra executa, que é o movimento em torno do Sol, que é o movimento de translação. Todos esses movimentos interferem muito no ritmo da natureza. Então, por isso que a gente acaba estudando esses movimentos. E vocês vão ter oportunidade de estudá-los em outros momentos também. Nós falamos do movimento de rotação porque nós falamos sobre as características do dia. Vocês se lembram? Deste período de 24 horas. Olhem o slide. Aqui, a professora traz essas características. Observem que aqui a professora dividiu essa figura em duas partes. Uma que representa o dia, olhem o sol. Outra que representa a noite, com a lua, as estrelas. Comentei um pouquinho, que normalmente no dia as temperaturas são mais elevadas e à noite a temperatura cai um pouquinho, certo? Falamos também dos barulhos do dia e da noite. Vocês se lembram? Falamos das atividades que nós realizamos ao longo do dia. Vamos observar o slide para lembrar um pouquinho sobre estas atividades? Olhem só! Aqui, várias atividades que são realizadas ao longo de um dia, Dormir, brincar, se alimentar, estudar, limpar a casa, trabalhar, enfim, são várias atividades.
Na sequência, a professora também pediu algumas atividades para você registrar no seu material. Vamos lembrar dessas atividades? Aí você aproveita e vê se elas estão aí e se você conseguiu concluí-las. Tudo bem? Olhem no slide então. A nossa primeira atividade foi representar, né, o que aparece no céu durante o dia e durante a noite. Porque nós conversamos, né, que durante o dia, o que ilumina a Terra, né, ilumina a nossa cidade, o nosso estado, né, o que ilumina? O Sol. Então eu pedi para vocês representarem esse elemento, certo? E outros elementos também. Alguns estudantes desenharam nuvens, enfim, né? Mas o elemento que ilumina, né, o nosso dia é o Sol. Aí também representar os elementos que aparecem no céu no período da noite. Você representou? Está aí essa atividade? Muito bem, crianças. E a nossa segunda atividade qual foi? Veja aí, se ela está no seu material. Observem, desenhe as atividades que você costuma realizar de dia e de noite, certo? Para você pensar um pouquinho nessas atividades. Tudo bem? Esta atividade também está no seu material? Que bom, crianças! Mas caso não esteja, você conclui na sequência, depois da aula, certo? E hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre o ritmo da natureza, né? Olhem o tema de hoje, lugares de vivência, os ritmos da natureza. Ou seja, vamos conversar um pouco mais sobre o dia, né? Sobre as nossas atividades que realizamos ao longo do dia. Tudo bem, crianças? Então, para começar, eu quero lembrar com vocês que um dia tem quanto tempo mesmo? Vocês se lembram? Ele está relacionado com o movimento de rotação, que dura 24 horas, que é essa volta completa que a Terra dá em torno de si mesma. Olhem lá então no slide que eu trago as seguintes informações. Um dia tem 24 horas, manhã, tarde e noite. Isso mesmo, o nosso dia, este período de 24 horas, pode ser dividido assim, desta forma, né? Período da manhã, período da tarde e período da noite. E ao longo do dia nós vamos realizando diferentes atividades, certo? Para falar sobre isso, eu trouxe aqui o Otávio. Olhem lá o personagem Otávio. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre como que é a sua rotina. Vamos acompanhar essa história? Então vamos lá! Olá, eu sou Otávio e vou contar como é a minha rotina diária. Pela manhã, depois de acordar, eu me alimento, assisto TV, leio um pouco e brinco. À tarde, eu estudo, faço minhas tarefas e fico bem atento às aulas. À noite, 2 vezes por semana, eu faço Kung Fu. Adoro praticar essa arte marcial. Ainda no período da noite, eu tomo meu banho, faço uma refeição com a minha família e depois vou dormir. Então, crianças, olha que interessante a rotina do Otávio. Será que a rotina do Otávio é parecida com a sua rotina? Quais são as atividades que você faz pela manhã? Quais são as atividades que você faz à tarde? E as atividades que você faz à noite? Você já parou para pensar? Então, na aula passada, a professora pediu para você representar atividades que você faz durante o dia. Agora, vamos pensar em dividir um pouquinho essas atividades? Observem a nossa primeira atividade desta aula. Olhem lá. Desenhe uma atividade que você realiza em cada período do dia, manhã, tarde e noite. Assim como o Otávio relatou para a gente quais são as atividades que ele faz pela manhã, à tarde e à noite. E você? Quais são atividades que você faz nesses períodos? Vamos pensar e organizar isso? Você começa representando uma atividade que você faz pela manhã, depois uma atividade que você faz especialmente no turno da tarde e depois uma que você faz à noite. Tudo bem? Então vamos lá, alguns minutinhos para vocês.
crianças? Conseguiram realizar a atividade? Quantas atividades nós realizamos durante o dia? Eu imagino a quantidade de atividades que você faz, então você teve que escolher bem para representar uma para cada período, certo? Agora, neste slide aqui, eu trago mais uma vez várias atividades que nós realizamos. Observem, será que você representou alguma dessas atividades? Vamos observar quais são as que estão destacadas no slide? Algumas dessas atividades fazem parte da nossa rotina. Observem: dormir, estudar, escovar os dentes, tomar banho e se alimentar. Não é verdade? Elas fazem parte da nossa rotina diária. Eu sei também que tem algumas atividades que as crianças gostam muito de fazer. Vamos observar no próximo slide. Olhem lá! Realizamos várias atividades, né? E algumas delas, muito relacionadas à infância, são brincadeiras. Olhem só que legal! Brincar de bola, andar de bicicleta, enfim, várias atividades. Tem uma pessoa aqui que veio contar pra gente o que ela também gosta de fazer. É o Luiz. Sim, ele gosta muito de brincar. Então eu vou contar uma situação que aconteceu com ele. Observem com a professora. Vamos lá! Então, este é o Luiz. Vamos acompanhar esta história? Estava um dia lindo, quente, abafado, e Luiz estava preparado para andar de patinete na pracinha ao lado de sua casa. Porém, quando estava saindo, ouviu um barulho. Um barulho? Que barulho será esse que o Luiz ouviu? Onde ele estava indo mesmo? Numa pracinha. Fazer o quê? Brincar de patinete. Isso parece divertido, né? Mas agora estou aqui pensativa. Que barulho será esse, crianças? Vamos continuar ouvindo esta história? Vamos lá. Não demorou muito e o Luiz precisou mudar seus planos. Mudar seus planos? Por que será que o Luiz precisou mudar seus planos? Você tem alguma ideia? Você imagina o motivo? Ele ouviu um barulho e precisou mudar os planos? Será que ele não pôde mais sair para brincar de patinete? Vamos continuar? Eu estou curiosa. Vamos lá. Pois uma chuva bem forte começou. Descobrimos tudo. Olha a carinha do Luiz. Ficou um pouquinho desanimado, né? E crianças, esta chuva atrapalhou um pouquinho os planos do Luiz. Vamos observar aqui? Então, olhem só. O que eu trago aqui é uma questão. O Luiz precisou mudar seus planos. Por quê? Por que mesmo? Porque não é tão legal assim andar de patinete com chuva. A chuva é muito importante, já falamos sobre isso. Você bem sabe que estamos precisando de chuva. Mas para brincar ao ar livre não é legal, né? Mesmo que ele fosse brincar de bola, enfim, não é tão interessante, certo? Então, agora eu quero saber de você. Olhem esta questão. Isso já aconteceu com você? Então, crianças, você já precisou mudar os seus planos? Pensou em brincar lá fora, né? Brincar, enfim, de qualquer atividade ao ar livre. De repente, aconteceu uma chuva, ou muito frio, ou estava muito quente, porque às vezes o calor em excesso também atrapalha, né? Já aconteceu? Pois é, né? Que curioso. Algumas atividades nossas, elas sofrem interferência dessas questões, das condições do tempo. Isso mesmo, do tempo. Vamos observar estas imagens? Olhem comigo. O tempo atmosférico. E o que está acontecendo nesta imagem? Será que essa chuva que atrapalhou o Luiz foi como esta? Cheia de raios? Bastante perigoso, né? Não é adequado ir brincar, né, num campinho, numa praça com um tempo assim. Será? O que está acontecendo então nesta imagem? Me digam. Muita chuva e tempestade, né? Então olhem lá, chuva, muita chuva, certo? Agora, outra imagem, observem. E agora? Como está o tempo aqui nesta imagem? Será que está frio? Será que está chovendo? Ou será que está quente? O que será esse amarelo todo ali na imagem?
O sol? Ah, vocês estão achando que é o sol? Eu também estou achando. Vou escrever lá, ó. Sol. Exatamente aqui parece um dia ensolarado, quente, diferente da primeira imagem. E aqui nesta imagem, como será que está o tempo? Observem. Está chovendo? Está quente? O quê? Frio, muito bem, olha como esta criança está agasalhada. Vou colocar aqui, ó, frio, está frio aqui, pelo jeito, certo, crianças? Agora eu trago mais uma imagem. E aqui? Observa esta criança. Tá chovendo aqui? Será? Será que está quente? Pode ser, né? Olha a roupinha da menina. Estão observando? Mas esses cabelos assim voando, o que será que está acontecendo aqui? Será que está ventando muito? Olhem lá, a professora escreveu ali na tela. Vento, está ventando muito. Então as características do tempo podem se alterar ao longo do dia, né, ao longo da semana. Você já notou isso? A propósito, o Otávio está aqui, olhe lá, o personagem do Otávio está aqui para te perguntar: como está o tempo hoje? Estão vendo a questão que ele trouxe para gente? Como está o tempo aí hoje? Observem, mas com cuidado, vão até a janela com ela fechada, com a ajuda de um adulto. Certo, crianças? Não abram a janela. Vocês conseguem observar o tempo. Deem uma olhadinha lá e me digam. Eu já volto. Então, crianças, conseguiram observar? Tomaram o cuidado que a professora pediu? Então, tá bom. E como é que está o tempo? Muito bem! Agora eu trago aqui uma imagem para mostrar um pouquinho algumas características que o tempo pode ter. Observe, como está o tempo hoje? Olhem lá, será que aí o tempo está assim? Olhem lá, a professora contornou ali em vermelho. Como está aqui? Esta imagem representa o tempo como? Ensolarado, sol, né? Está ensolarado, tem um sol bem lindo no céu. Será que está assim? Ou assim? Olhem lá, o sol e nuvens. Será? Vou colocar aqui a escrita, ó. Sol entre nuvens. Será que está assim? Puxa, estou curiosa. E aqui? Contornei outra imagem, observem. Estão vendo? Ó, vou contornar novamente. Nuvens, tá bem nublado. Eu vou escrever agora nublado. Viram no slide? Nublado. É quando no céu só tem muitas nuvens. Ou será que aconteceu como na história do Luiz? Olhem lá que a professora contornou. Será que está chovendo aí na sua casa hoje? Será? Chuva, vou anotar aqui, ó. Chuva. Ou será que está... Observem ali, a professora contornou, ó. Vou contornar novamente. Olhem lá. Tem nuvens, vocês estão vendo ali? O que será que isso representa? Frio, crianças, muito frio esta imagem está representando. Vou escrever aqui, ó. Frio, será que está frio aí na sua casa? Muito frio ou pouco frio? Enfim. E aqui? Uma nuvem, um raio saindo. O que será que isso representa? Isso mesmo, uma tempestade. Nossa, vocês observaram quantas características pode ter o tempo? Muitas, não é verdade? Então agora é sua hora de registrar como está o tempo aí na sua casa. Você pode usar símbolos como esse que eu mostrei agora nesse slide, ou usar a sua criatividade.
para fazer esta representação. Então vamos lá. A nossa atividade de número 2. Desenhe como está o tempo hoje. Vamos lá, crianças? Alguns minutinhos para vocês.
Tudo bem, crianças? Conseguiram realizar a atividade? Muito bem! Fiquei curiosa para saber como está o tempo hoje aí na sua região. Agora, olhem aqui, a professora colocou novamente, né, algumas imagens que representam como pode estar o tempo. Ensolarado, sol entre nuvens, nublado, chuva, frio ou tempestade. Certo, crianças? Então tá, porque agora a gente vai fazer a nossa próxima atividade. É a nossa atividade de número 3. Observem o slide. Olhem só. Aqui na atividade de número 3, a professora propõe para vocês observarem o tempo por mais 4 dias. Nós vamos fazer um calendário do tempo, exatamente, por mais 4 dias. Tudo bem, crianças? Então, vocês podem escolher se começam amanhã, por exemplo, esta observação e anotem a data de 4 dias, preferencialmente consecutivos, seguidos. Agora, eu vou dar mais um tempinho para vocês copiarem a atividade e saberem, né, na sequência, como que vocês vão fazer este registro. Tudo bem? Então, vamos lá. Alguns minutinhos para vocês registrarem.
Tudo bem, crianças? Conseguiram registrar a atividade? Então vai ficar como tarefa. Nos próximos 4 dias, você anota aí na sua tabela a data e como está o tempo. Faça um desenho bem legal representando isso, certo? Porque agora a nossa aula chega ao fim. Vamos revisar um pouquinho o que estudamos? Então vamos lá! Nesta aula, representamos as atividades desenvolvidas durante diferentes períodos do dia, manhã, tarde e noite. Nós também observamos as condições do tempo, certo? E fizemos atividades. Tudo bem, crianças? Muito bem. Então, agora a professora Dircélia se despede de vocês, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!